os postos, né? Mas a gente pode botar tudo aí, né? E aí, hein? A gente pode botar tudo aí, o diabo, o mundo, aí a carne. Aí ele ia e cavava outro poço, ele não desistia. Ele não estruturava aquele poço. Ele ia acabar com o outro. Ele estruturava de novo, ele ia acabar com o outro. Né? Porque quem está estruturando, quem estuda na nossa vida é o inimigo. Então você não vê. E às vezes não é inimigo, não. Às vezes É a gente mesmo, é entretenimento. Mas às vezes não é Satanás. Às vezes é a gente mesmo, né? Às vezes você vai lavar um carro, tudo você gasta muito tempo, né? Tudo distrai a gente, né? A gente vai vendo assim que no mundo tudo é distração para a gente não fazer o certo. É melhor, né? Fazer aquilo que o Senhor quer, né? Principal, né? Amém. Então o irmão estou desfrutando desde ontem, né? Ontem eu não pude vir. Desde domingo, né? Amém. Hoje nós vamos falar de um assunto que no primeiro momento ele parece simples, né? Mas ele é profundo demais. Capítulo 5 de Mateus, o Senhor vem falar da questão do juramento, né? E o Senhor falou que nossa justiça tem que exceder muito a dos fariseus e dos escribas, se nós quisermos entrar no reino dos céus. E a partir daí ele começou a dar exemplos. A gente já viu, né, a questão do não matarás, não se irá, né, contra o seu irmão, a questão do adultério. A gente viu a questão do divórcio. E são coisas extremamente importantes, né? E o Senhor incluiu nesses exemplos que ele está dando de como nós temos que caminhar, como o cristão tem que caminhar, ele incluiu nesses exemplos a questão do juramento. Então nós vamos ver o que o Senhor quis dizer com esse ensinamento, né? Quando ele chama a atenção dos discípulos, que, como está escrito lá no capítulo 5, versículo 23, né? Ele fala: outro sim ouvistes o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Então o Senhor incluiu aqui nos exemplos que ele vai nos ensinar como deve ser o nosso procedimento, a nossa caminhada nesse mundo, a questão do juramento, a questão do falar. Como deve ser o nosso falar, né? Porque até com relação aos juramentos, os fariseus conseguiram fazer uma doutrina sistemática, né? Eles faziam regras de tudo. E dos juramentos eles também fizeram uma regra, né? Como que nós temos que jurar? Então nós vamos ver como que eles interpretavam essa questão e como que o Senhor via essa questão do juramento, né? Então o Senhor ele vai tratar não só de questões, digamos assim, importantes aos nossos olhos, né? A questão do divórcio, a questão do adultério, a questão do matar, que aos nossos olhos são questões importantes, né? Mas ele vai tratar da questão do juramento, né? Então não é só a questão de crer, não é só a questão do que nós fazemos, mas é o que nós falamos também. O Senhor se importa com aquilo que sai da nossa boca, né? Então a nossa vida, a vida do cristão, não é só cantar, não é só louvar, não é só orar, não é só se reunir, mas nós temos que ter cuidado com o que nós falamos, tanto na reunião quanto na vida fora das reuniões, que muitos falam que é a vida secular, né? Mas para o cristão não tem essa questão de vida secular. A vida do cristão ela tem que ser íntegra, tanto com os irmãos quanto quando não está com os irmãos. É uma vida só. É uma vida íntegra diante dos homens e diante do Senhor. Então o nosso falar aqui não pode ser um e lá fora ser outro, né? E era assim que os fariseus viviam, com uma aparência de que eram santos, mas o seu interior estava como sepulcro caiado, né? Então o Senhor vai chamar a atenção com relação a esse assunto também. A questão do falar. Aquilo que nós nos comprometemos. Como que a gente deve se comprometer? Quando não devemos nos comprometer? Então nós vamos tentar aclarar isso nessa noite, né? O irmão John MacArthur, ele fala o seguinte. Queria ler aqui para os irmãos. John MacArthur é um irmão... Eu pensei que era John MacArthur. É MacArthur ou MacArthur? Depende de como a gente lê o nome, né? Eu leio John MacArthur.
Ele fala assim: é muito comum que por causa do pecado nós vivemos em uma sociedade fragmentada pelo divórcio, escrava da imoralidade sexual, onde a ira e todos os seus frutos são normais. Essa é a sociedade que a gente vive, né? Também é muito comum que em uma sociedade caída, onde o pai dessa sociedade se chama o pai da mentira, é muito normal que nós encontremos a mentira e a falsidade abundando. E não é justamente isso que nós vemos no mundo? A mentira e a falsidade são algo comum, são algo cotidiano. É algo do dia a dia desse mundo, né? Qualquer coisa que nós viemos a tratar nesse mundo, a gente tem que ter sempre o pé atrás, né? Vai contratar alguém, você tem que estar com o pé atrás, né? Principalmente um pedreiro, né? Não falando mal da classe, né? Mas qualquer um, pô. A gente sempre tem que estar com o pé atrás, porque o mundo jaz no maligno e o pai desse mundo é o pai da mentira. Então esse mundo é guiado pela mentira, né? E ele continua falando, o irmão John MacArthur: em nossos dias a verdade é tão escassa que quase todo mundo é suspeito. Não dá para confiar em ninguém, né? Negociantes, anunciantes, comentaristas, mecânicos, vendedores, advogados, médicos, construtores, comerciantes, professores, exceto a Arlene, escritores, políticos e inclusive pregadores são suspeitos. Toda a nossa sociedade, em grande parte, é uma rede de mentira, de verdades fabricadas. Encobrimos a verdade, enganamos, exageramos, falsificamos, fazemos promessas que não temos nenhuma intenção de cumprir. Arrumamos desculpas, traímos confianças e tudo tem se tornado um assunto cotidiano e normal. Isso é o irmão falando, né? Grande parte das empresas, da política, do governo, do sistema educacional, da ciência e da religião e até da vida familiar, em muitos aspectos, está saturada e construída em grande quantidade de mentiras e meias verdades. Então, esse é o ambiente que nós vivemos. Um ambiente em que todo mundo é suspeito. E quando isso acontece, ele fala aqui, né, inclusive dentro da família, é um ambiente horrível. Imagina você não confiar no seu filho, né? Você não saber se aquilo que o seu filho está falando é verdade ou é mentira. Imagine você não confiar na sua esposa. Você sempre está com o pé atrás. Imagine você não confiar no seu marido. Você não sabe o que ele está falando é verdade ou é mentira. É um ambiente horrível de se viver, né? É horrível viver sem confiança. Mas esse é o mundo que nós vivemos. Todo mundo é suspeito. Seja um mecânico, quando a gente vai levar o carro, a gente não sabe se ele vai estar inventando um problema lá para poder tirar dinheiro ou não. E um dia desse aconteceu comigo, né? Sempre acontece, né? A gente tem que sempre tem que estar com o pé atrás. Eu estava com o celular quebrado, levei lá para consertar o celular. E o vendedor, a gente não entende do negócio, não entende do assunto, né? Ele vai ficar na mão do técnico lá. Ele falou: não, tem que trocar aqui a frontal. E a frontal para trocar acho que era R$250. Só para trocar a tela da frente. Eu falei: não vou fazer não. Vou levar o celular para casa e vou deixar lá, né? Aí comprei o celular, tá bom, o celular ficou lá. Aí o tio dela foi lá em casa, comentou, me pediu, né, para comprar um celular para a esposa dele, que ela estava sem celular, estava sem comunicação. Aí eu falei: pô, tem celular quebrado aí, pô. Pô, deixa eu ver lá, porque o meu sobrinho, ele é técnico de celular. Ele conserta celular. De repente, se você me der, eu levar para ele conserta lá de graça para mim lá e eu fico usando para minha esposa. Não precisa nem comprar. Pô, pode levar, leva aí. Aí ele levou para o sobrinho dele consertar. Não era nada o problema. Era só a bateria que tinha ficado descarregada muito tempo e o celular não conseguia ligar. Era só isso. Aí ele deu uma carregada lá forte na bateria. O celular tá funcionando limpinho. Perfeito, entendeu? Então, esse é o mundo, entendeu?
E o técnico com certeza sabia qual era o problema, mas ele colocou outra coisa para poder ganhar em cima. Sem fazer nada. Ia só dar uma carga lá forte na bateria que funcionava. Então, esse é o mundo que nós vivemos. E o irmão incluiu aqui pregadores. Inclusive os pregadores, irmãos. Cristão. Não sei, os irmãos mais antigos, né? O Malvino é antigo, mas não sei se ele não é cristão antigo, né? Mas ele deve lembrar que antigamente o cristão, o crente, ele tinha credibilidade na praça, entendeu? Era um cristão, podia confiar na palavra. Hoje em dia é o contrário, irmãos. Hoje em dia acontece o contrário. Eu vou citar outro exemplo. Eu estava na venda lá perto de casa, uma lojinha que vende coisa de material elétrico, essas coisas, né? E eu entrei na loja para comprar um negócio lá e a vendedora estava esbravejando, né? E tinha acabado de sair uma pessoa lá e ela começou a falar. Não, é que um pastor acabou de sair daqui, pediu para comprar isso aqui, que ia pagar depois, e eu falei que não, que tinha que pagar na hora, que eu não faço fiado, que não sei o quê. E ele falou que era pastor, mano, mas eu sou pastor. É mais um motivo para eu não vender para ele, pô. Mais um motivo, porque fala que vai pagar e não paga, porque não sei o quê, fica devendo. Eu não confio, não. Em pastor eu não confio, para pastor eu não vendo fiado, é assim mesmo. Caramba, mano, é complicado, né? Pra gente ver aonde que chegou o nível, né? Mas tem outro exemplo na nossa rua, que foi no portão da mensalidade. Fala aí, não lembro. Lá na nossa rua, o Maico faz a manutenção do portão automático, né? Então, lá na rua tem evangélico, tem macumbeiro, tem tudo, né? Como toda rua tem, normal. Sim. Sendo que o pastor lá da rua, ele fica meses sem pagar a mensalidade. E é só R$10, era 5, agora é 10. Bem pouquinho, hein? Para poder a manutenção do portão. Fica meses e meses, não paga. O vizinho de frente, que é espírita macumbeiro, ele paga adiantado. Não deve nada. Ele pega o Maico, vou te dar 6 meses. Aí dá 6 meses na mão do Maico e dizer outro. Tão pouco, né? Pô, R$10 o pastor, já é um senhor, bem de idade. É triste, né? É, questão de testemunho, né? O testemunho dele é triste. Então, justamente esse é o assunto que o senhor vai tratar. E é um assunto muito importante, um assunto muito relevante, né? Então, o senhor vai falar de integridade, da integridade que os cristãos têm que ter no seu falar. Que a palavra do cristão, ele tem que ter um peso. Ela tem que ter um peso, né? Porque tudo que o crente faz é importantíssimo. Em face daquilo que ele é, por causa do efeito que ele exerce sobre os seus semelhantes. E o irmão, no irmão Hernandes Dias Lopes, não. Outro irmão, esqueci o nome agora. Não. Ele cita um exemplo, né? Como que as pessoas se convertem? Como que elas viram crentes? Uma das maneiras das pessoas se converterem e virem ao Senhor é observar o crente. E essa é uma maneira muito potente de evangelizar. Ou seja, o nosso proceder. Inclusive, lá em Coríntios, Paulo dá o exemplo da esposa, né? Que é cristã. Como que ela pode santificar o marido? Como pode ela fazer o marido se converter? Através do seu exemplo, do seu proceder. Mesma coisa o marido crente, quando santifica a esposa que não é crente. É através do quê? É do seu falar, do proceder. Então as pessoas observam o cristão e esperam ver no cristão um exemplo. Algo diferente. Eles procuram ver uma luz, ver um sal. E aí muitos se convertem em virtude do exemplo do cristão. Então essa é uma forma de evangelizar muito potente, né? Então todos estão vigiando atentamente os crentes. Então por isso mesmo, tudo quanto fazemos é tremendamente importante. O nosso falar, ele tem que ser sim, sim, não, não, como o senhor vai falar mais para frente, né? Nosso sim tem que ser sim e o nosso não tem que ser não. E esse assunto é tão importante, irmãos, que Paulo, quando fala aos Efésios, não sei se os irmãos já leram a epístola aos Efésios, mas ela começa falando que nós fomos colocados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, que o universo será encabeçado por Cristo. E ele fala coisas tremendas, irmãos, coisas altas com relação à igreja, entendeu? E quando ele chega no capítulo 4, parece que ele rebaixa. Ele está falando de coisas altíssimas e quando chega no capítulo 4 ele fala: não mintais uns para os outros. Antes,
Diz a verdade para o seu irmão. Então ele está tratando de coisas excelentes, de coisas altas, coisas tremendas, e daqui a pouco ele fala, não mentais uns para os outros. Ou seja, isso é tão importante para o Senhor, a questão da nossa palavra, do que sai da nossa boca, que ele trata no mesmo nível dessas coisas excelentes, entendeu? Nós fomos colocados nos lugares excelentes, lugares celestiais em Cristo. E ele fala de coisas altas, entendeu? E o nosso falar está incluído nisso. Então o Senhor vai tratar dos juramentos que os fariseus fizeram um sistema de em nome de quem você podia jurar e em nome de quem você não podia jurar. A gente vai explicar um pouquinho para entender o contexto do porquê o Senhor trouxe esse ensinamento aqui. Né? Oi? Esse é um trecho do altar. Do altar. Podia jurar pelo ouro. Mas pelo altar, entendeu? Não valia muita coisa, entendeu? Então o Senhor vai trazer isso à luz. O altar que é o principal. Então, voltando para o capítulo 5 de Mateus, versículo 33, o Senhor fala: Outro assim ouvistes o que foi dito aos antigos: Não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Então, o contexto daquela época era que havia essa má interpretação que os fariseus e escribas faziam dessa passagem da lei. E se nós formos procurar lá na lei o que o Senhor falou aqui, o que foi dito para os antigos, a gente não encontra exatamente isso aqui que está escrito. Então, os autores cristãos, os escritores, eles falam que isso não está numa lei específica, mas está em vários lugares, vários versículos que os fariseus juntaram e trouxeram isso como ensinamento. Não perjurarás, não darás falso testemunho, mas o que jurares, cumprirás. E essas passagens estão lá em Êxodo, capítulo 20. Vamos abrir lá para a gente ver. Êxodo, capítulo 20, versículo 7. É um dos mandamentos, né? Que fala assim: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, isso era um mandamento. E o outro mandamento está em Levíticos, capítulo 19. Levíticos 19. Versículo 12. Que fala assim: Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarias o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Então, juntando esses versículos, os fariseus ensinavam: não perjurarás. Perjurar é jurar falsamente, né? Jurar sabendo que não vai cumprir, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Então o Senhor dá esse exemplo, ele toca nesse assunto, porque havia essa prática nos dias de Jesus. E que prática era essa? Que os judeus, eles sabiam que não iam cumprir algo, e mesmo sabendo que não ia cumprir, eles juravam. Existia essa prática do juramento. Mas eles nunca juravam em nome de Deus, em virtude desses versículos que nós lemos. Porque isso para eles, se a pessoa não cumprisse o juramento que foi feito em nome de Deus, essa pessoa era tida como culpada. Ela tinha que cumprir porque jurou em nome de Deus. Então eles criaram um sistema que você podia jurar em nome de outra coisa. Jurar em nome do céu. Se você jurasse em nome do céu, você não estava obrigado a cumprir aquele compromisso que você tinha tido com alguma pessoa, com algum irmão, com outro judeu. Mas se jurasse em nome de Deus, você tinha que cumprir. Olha só a sutileza. Começavam a inventar brechas na lei. Falta de caráter, então... Falta de integridade. Em nome do céu. Então, por que foi dada essa lei no Antigo Testamento? Em virtude da tendência do homem de mentir. O homem já tem essa tendência de mentir e de jurar falsamente. Então, o Senhor dá esse mandamento no Antigo Testamento para que ninguém tomasse o nome dele em vão, porque Deus é santo.
A palavra diz que ele é santo, santo, santo. Então, o Senhor, conhecendo essa tendência do homem, ele procura limitar. A lei veio limitar essa tendência pecaminosa do homem. Veio mostrar o pecado do homem, mas também veio limitar o pecado que existe no coração do homem, né? Então, o Senhor limita, ó, não vai jurar em nome de Deus, porque você vai profanar o meu nome. Então, em nome de Deus, eles não juravam. Só se fosse algo muito solene, algo muito importante, aí eles consideravam o jurar em nome de Deus. Mas qualquer outro assunto, eles juravam. Por qualquer coisa, eles juravam, irmãos. Não existem irmãos que fazem isso hoje em dia? Por qualquer coisa, juram. Pois a gente fala com o irmão. O irmão está faltando reunião, o irmão está vindo, não está vindo, o que está acontecendo? Não, irmão. Eu juro agora que daqui para frente eu não vou faltar nenhuma reunião. O irmão jura que não vai faltar mais nenhuma reunião. A gente sabe que não vai ser assim. Mas o irmão empenha a palavra, sabendo que não vai cumprir. Às vezes a pessoa não tem nem noção do que está falando também, né? Do peso que é essa coisa de jurar. Ela fala por força de hábito também, né? Tem gente que é assim. Mas é igual. Criança, jura tudo não. É mania. Caraca, Malvina, eu anotei isso aqui para falar. Isso aí que você falou, eu anotei para falar aqui. Criança jura toda hora? Deixa eu ver como que eu escrevi aqui. Pela mão mortinha, pelo amor de Deus, jura por tudo. Olha o que eu escrevi aqui, Malvina. As crianças é que juram por qualquer coisa. Até nas brincadeiras, está escrito aqui. Mas são crianças. É assim mesmo. Eu fui criança. A gente leva, né? Releva, né? Mas é um adulto. Mas tem irmão que é assim. Jura por qualquer coisa. Porque é criança. E já que a gente tocou nesse assunto, ontem a tia da Aline foi lá em casa. Ontem. Foi ontem, né? Do nhoque? Não, outra tia lá. E ela tá conversando lá, as crianças estão junto. Aqui é espírita. Aqui é espírita. Tá todo mundo junto. E a gente conversando sobre essas coisas lá de criança, as crianças também estavam junto. Ela, poxa, eu sinto uma saudade do meu tempo de criança. Pô, como eu queria voltar para aquele tempo de criança. E eu vivo como se fosse uma criança hoje em dia. Eu olhei assim, né? Ela quer voltar para o tempo de criança, mas... E quer viver como criança, entendeu? Ela não quer ser, ou seja, ela não quer ser adulta. É a vida de Peter Pan. Ela é adulta, mas quer viver como criança. E meus filhos estavam lá escutando. 60 anos. Isso. Meus filhos estavam escutando. Eu falei, esse negócio vai entrar no ouvido dos meus filhos e não vai ser legal. Meus filhos têm que crescer e querer ser adulto, não querer ser criança. E eu chamei a atenção dela na hora. Como é que é esse negócio aí, Thelma? Negócio de ser criança. Adulto querendo ser criança, não, pô. A criança tem que crescer e querer ser adulto, não querer ser criança. E eu falei justamente porque meus filhos estavam escutando, pô. Porque qualquer coisa que entra no ouvido delas, fica no coração. Então eu tinha que cortar na hora. E eu chamei a atenção dela. E que negócio é esse de adulto querer ser criança? Adulto tem que querer ser adulto, pô. Pai, mas ela não podia mentir, se criança é bom mesmo. Ser criança quando criança, certo? Não ser criança quando é adulto. Quando é criança, tudo bem. Agora, aquilo que Paulo falou, né? Quando era menino, fazia as coisas de menino. Mas quando tornei a ser adulto, deixei as coisas de menino de lado. Mas tem adulto que quer viver como criança. E faz as coisas como criança. E jura por qualquer coisa. Entendeu por quê? Porque tem mentalidade de criança. Tem que ser como criança, mas não nesse sentido. Não nesse sentido. Na simplicidade, na inocência, entendeu? Na inocência. Então, irmãos, essa questão é uma questão delicada. Porque nós daremos conta de toda a palavra que sai da nossa boca. Lá em Mateus capítulo 12, o Senhor fala justamente disso. Alguém pode ler Mateus capítulo 12, versículo 36? Mateus 12, 36. Esse é o problema dos adultos de hoje, né, irmão? Muitos adultos que querem ser criança. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por suas palavras será justificado e por suas palavras será condenado. Olha só a gravidade, irmãos. Eu vos digo que de toda palavra ociosa ou frívola que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Toda palavra ociosa. Toda, irmãos. Toda quer dizer o quê? Depois eu queria saber o que era frívolas, agora eu já sei. Palavra que não é útil, entendeu? Palavra que não é útil. Não é útil, palavra ociosa, palavra frívola, que não vai trazer edificação, entendeu? Então essa é uma palavra ociosa, uma palavra frívola.
e daremos conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificados e por tuas palavras serás condenado. Irmãos, nós não vemos uma passagem na Bíblia, nenhum versículo, nem metade de um versículo, nós não encontramos nenhuma passagem onde nós vemos Jesus brincar, de qualquer maneira. O Senhor não brinca, não está registrado, o Senhor brincando de qualquer coisa, contando piada de qualquer coisa, fazendo chocarrice de qualquer coisa. Não existe isso, irmão. O Senhor, ele veio como filho de Deus e viveu como filho de Deus os 33 anos que ele viveu aqui na terra. O Senhor, ele não, digamos assim, não tirava férias de ser filho de Deus. Não tirava férias. Mas tem muito cristão que quer tirar férias de ser cristão. Não, irmão, vamos dar um tempo aqui, vamos falar umas bobeiras aqui, vamos dar uma descontraída. Nós temos que ter atenção e muito cuidado com qualquer palavra que sai da nossa boca, irmãos. Existe a descontração? Existe essas questões? Claro que existe. Existe um momento tranquilo, em que a gente não vai falar de coisa tão séria. Vai existir. Mas cuidado com as brincadeiras. Cuidado com o que sai da nossa boca. Porque nós daremos conta de tudo que sai da nossa boca, irmãos. E o Senhor não tirava férias de ser filho de Deus. Não, vou dar um tempo aqui, discípulos. Está muito difícil a caminhada está muito dura, a gente tem que dar uma refrescada aqui, né? E vamos conversar sobre outra coisa. Não existe, irmãos. É tremendo porque esse livro que eu estou lendo, ela tinha dificuldade, porque cada vez que ela ia sendo desprendida desse mundo, o mundo passou a perseguir ela. E uma vez o marido dela virou para ela e falou assim: agora você está amando mais Deus do que a mim? Ela foi severamente perseguida, a ponto do opressor levantar tão feroz, do padre lá, o confessor dela, né, que ela frequentava uma igreja católica romana. Vamos impedir ela de orar. Quando vocês prestarem atenção, ela está muito quietinha, vai atrás, para impedir a irmã de orar. Um negócio de inferno, cara. Para poder desviar, né? Dentro da casa dela? Dentro da casa dela. Marido, a sogra, pedir ela, porque ela não tinha prazer mais nas coisas do mundo. Ela não tinha prazer no entretenimento, Ela queria viver uma vida separada, a né? vida dela, a alma dela estava sendo assim, tomada pelo Senhor. E você está falando aí, é algo assim que mexe dentro da gente, né? Porque do Senhor não tem como a gente separar. Agora eu vou dar um tempo do Senhor. Não existe. Né? Eu vou brincar, mas eu tenho que brincar respeitando o meu sogro. Ele é como um pai para mim, e saber que o Senhor tem que estar nessa brincadeira. Né? Essa brincadeira que eu digo assim, num momento de descontração, que não é uma coisa tão séria, mas eu preciso olhar para ele e saber que o mesmo Deus que habita em mim habita nele. Né? Então, como que eu vou separar isso? Agora eu vou tirar uma onda aqui e aí você não fica aqui. Não tem como. Aí não tem como reinar. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Lá em Efésios, capítulo 4, irmãos, não pode abrir lá, Efésios 4, 29, o apóstolo nos recomenda, né? Efésios 4, 29. O que ele fala lá? Efésios 4, 29. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, né? Sim. E sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Então, irmãos, como a irmã falou, né, da nossa boca só tem que sair palavra para edificação. O quanto de cuidado, né, que nós temos que ter com a nossa língua, irmãos. Tiago fala muito sobre isso, né? Não gosta nem de gritaria. Diz que aqui tem uma toda amargura e cólera, ira, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Isso aí. Entendeu? Então, o nosso falar, irmãos, o que pode causar? O que o nosso falar pode causar? Ele pode causar o entristecimento do Espírito Santo.
quando nós falamos de forma leviana, ou seja, falamos sem compromisso daquilo que a gente está falando, sem responsabilidade com aquilo que a gente está falando, a gente pode entristecer o Espírito que habita em nós. Não é isso que fala o versículo 30? Sim. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, o 29 fala o quê? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E o 30? E não entristeçais o Espírito de Deus. Porque a palavra torpe, a palavra leviana, pode entristecer o Espírito que habita em nós. O Espírito pode, digamos assim, se calar dentro de nós. Nós não escutamos mais a voz do Espírito dentro de nós. Por quê? Porque nós não temos cuidado com o nosso falar, com o nosso procedimento. Então isso é uma questão muito importante. Aí veio a frase que eu anotei aqui que o Malvin falou, né? As crianças é que juram por qualquer coisa, até nas brincadeiras. Eu juro que eu não vou roubar. Corta aqui, faz dedinho, que não sei o quê. Eu juro pela minha mãe. É assim que criança faz. E tem muito cristão que se comporta dessa forma, né? Como os fariseus se comportavam dessa forma no tempo de Jesus. Então, voltando para Mateus capítulo 5, ele fala assim: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos. Versículo 33. Mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo. O que o Senhor falou? Vos digo que de maneira nenhuma jureis. Nem pelo céu, nem pela terra, porque é os cabelos dos seus pés, nem por Jerusalém. porque a cidade de teu grande rei. Então o Senhor fala: não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém. Nem pelo cabelo. Aí ele continua, vou prosseguir depois, né? Então nós temos que entender o contexto da época. Por que o Senhor falou essas coisas? Não jurar pelo céu, não jurar pela terra, não jurar por Jerusalém, porque os fariseus criaram um sistema de juramento, digamos assim. Então havia essa prática. Para os judeus, perjura em nome de Deus era um pecado sério e grave, se fosse em nome de Deus. Então ninguém podia fazer um juramento em nome de Deus, porque se não cumprisse, era tido como culpado. Então, ao jurar, eles não juravam em nome de Deus, mas juravam em nome do céu. Não, mas aí assim, se eu não jurei, vamos dizer naquela época, Arlene, não jurou em nome de Deus, então eu já estou sabendo que ela não vai cumprir. Estranho, né? É isso aí. Estranho. Não, mas eles criaram um sistema. Eles criaram um sistema. Já era vacalativo. Eles criaram um sistema. Você vai ver o sistema que eles criaram. Então, por exemplo, na época, se acontecesse assim, eu fiz um acerto com o André, a gente vivia na época de Jesus, fiz um contrato com ele, dei minha palavra, e eu não cumprisse, aí ele me levar diante dos fariseus lá, dos sacerdotes, para poder julgar a causa. Aí eles iam perguntar: vem cá, ele jurou em nome de quem? Ah, ele jurou em nome do céu. Ah, então não precisa cumprir não. Não jurou em nome de Deus, tá liberado. Era assim. Era assim. Era assim. Então, se a gente não conhece esse contexto, a gente não vai entender o ensinamento de Jesus quando fala: não jureis em nome do céu, em nome da terra, nem em nome de Jerusalém. É, porque não, mas tinha outras coisas que eles podiam jurar. A gente vai ver o sistema. Isso, vamos lá para Mateus, capítulo 23 de Mateus. Capítulo 23. Versículo 16. Olha o que o Senhor fala. Mateus 23, 16. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, ou seja, não precisa cumprir. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor, ou seja, tem que cumprir. Jurou pelo ouro que está no templo, tem que cumprir. Agora, se jurar pelo templo, não precisa. Está vendo o sistema? Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos. Pois qual é maior? O ouro ou o templo que santifica o ouro? Entendeu? Então, se chegasse alguém lá com uma demanda, ele jurou pelo quê? Foi pelo templo?
então não precisa cumprir não. Tá perdoado. Ele jurou pelo ouro do templo? Ah, não, então você tem que cumprir. Tá vendo o sistema que ele quer? Não foi mais por Deus. Agora, se for pelo ouro do templo, tem que cumprir. Senão é pecador. Continua, né? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Ou seja, não precisa cumprir. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Tem que cumprir. Então ninguém sabia. Pô, se eu jurar por isso aqui, será que eu vou ter que cumprir ou não? Só quando fosse lá que o fariseu ia falar. Não, se cumprir se jurou pela oferta, tem que cumprir. Ah, foi pelo altar? Ah, então não precisa. Tá vendo? Assim, então eles na hora de jurar, eles não sabiam. Não tinham certeza. Entendeu? Não tinha certeza. Ou seja, a jurisprudência dele lá era duvidosa. Entendeu? Nunca sabia o que o juiz ia falar. Então, Jesus veio corrigir esse problema, porque eles inventaram esse sistema. Então, se alguém fizesse um juramento pelo templo, tal juramento não precisaria ser considerado válido. Mas se jurasse pelo ouro, aí tinha que cumprir. A gente vê o coração deles, ó, dos fariseus. Ó, se jurar pelo ouro ou pela oferta, tem que cumprir. Ou seja, o dinheiro deles estava no dinheiro. Tá vendo? Se foi pelo ouro ou pela oferta, eles consideravam algo sagrado. Então eles faziam essa separação do que era sagrado e do que não era sagrado. Se você jurasse pelo sagrado, você tinha que cumprir. Mas tinha coisa que não era sagrado. Eles considerando, né? Não, o templo não é sagrado nesse sentido. O altar não é sagrado, entendeu? Então eles faziam a separação do que é sagrado e do que não é sagrado. Isso aí. Irmãos, se nós formos aplicar para os nossos dias como cristãos, isso acontece. Isso acontece por quê? Porque às vezes eu faço um contrato com o André. Como ele é irmão, eu tenho que cumprir. Não, ele é irmão aqui, eu vou cumprir minha palavra. Mas se o mesmo contrato eu faço com o ímpio, não, com o ímpio eu não preciso cumprir, porque é ímpio. Tem muita gente que faz assim. Tem uma vida cristã dentro da igreja, com os irmãos, e tem uma vida no secular, uma vida separada. É a mesma coisa que os fariseus faziam. Tratavam algo como sagrado e outro como não sagrado. E se fosse aqui, não precisava cumprir. Se fosse com sagrado, precisava. Tem muitos cristãos que vivem da mesma maneira. Na igreja tem uma vida, fora tem outra vida. Aqui dentro tem um falar, lá fora tem outro falar. E isso não é o que o Senhor quer para nós. Porque a gente vai cair no mesmo erro. Às vezes a gente fala dos fariseus, dos escribas que faziam tal coisa. Mas se formos aplicar para a vida cristã, nós caímos em muitas coisas. É porque a gente não consegue enxergar, não consegue aplicar aquilo para a gente. Mas aquele cristão que faz a separação da vida cristã da vida secular, está caindo no mesmo erro. Trata algumas coisas como sagrado e outras coisas como secular. E nós temos que tratar tudo como sagrado. Tudo é santo. O nosso proceder aqui é santo, o nosso falar aqui é santo, e o nosso falar lá fora é mais santo ainda, porque estamos diante dos ímpios. Então você vem tratar esse erro dos fariseus, né? E o Senhor continua, né? Insensatos e cegos. Não conseguem enxergar, né? Pois qual é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Então não importa se você está jurando pelo céu, porque Deus habita no céu, você está jurando por Deus. Não importa se você jura pelo templo, Deus habita no templo. Deus está em toda a terra. Então não importa pelo que você está jurando, a questão é a palavra que sai da sua boca. Por isso que o que contamina é o que sai, né? O que contamina é o que sai. Eu separei esse versículo também, mas O que sai arrastando e não tem como retornar. sai, e você vai ser julgado por toda palavra ociosa e frívola que sai da sua boca. Que ouve, né? Ou seja, para eles haviam coisas santas, sagradas, e coisas que não eram tão santas assim, né? E eles achavam que não estavam pecando se não jurassem
pelas coisas que são sagradas, né? Pelo ouro, pela oferta, ó, que o coração deles estavam ali, né? Então o Senhor vai tratar com esse assunto, com eles. E tratando com eles, está tratando conosco. Porque esse sermão foi dado para quem? Para os discípulos, né? Prosseguindo, irmãos. Isso gerava um ambiente de muito engano. Um ambiente de muita desconfiança e de falta de integridade. Imagine viver naquela época, que todo mundo jurava, né? Não, eu juro aqui pelo céu, como crianças, né? Então você confiava na palavra, né? Quando não cumpriu, e aí, vai ficar assim? Quando ia lá para os fariseus que julgavam, né? Ah, não, esse aqui não precisa não, porque ele jurou em nome do céu. Eu fico achando graça, né? Então agora a gente vai entrar no ensino de Jesus. O que ele quis passar com isso? Para você não jurar, né? Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, capítulo 5 de Mateus, né? Nem pela terra, porque é o cabelo dos seus pés, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Então, muitos interpretam essa passagem, capítulo 5, versículo 34, muitos interpretam essa passagem de forma exagerada, dizendo que nós não temos que jurar por nada. Você não pode jurar por nada, irmãos, porque eles tomam essa passagem de Jesus, interpretam dessa forma e diz que você não pode jurar por nada. Nem se você for diante do tribunal, que você tem que falar a verdade, você não pode jurar que vai falar a verdade. Nem se você fosse casar, você não pode jurar que vai viver com a tua esposa até que a morte separe. Tem alguns irmãos que interpretam dessa forma. Os irmãos anabatistas, os quakers daquela época de Lutero, né? Eles interpretam que você não pode jurar por nada. Será que é isso que o Senhor quis dizer? Que nós não podemos empenhar a nossa palavra? Que nós não podemos nos comprometer com nada? Eles viam dessa forma. Mas a gente vê que a palavra, ela nos dá abertura para que a gente possa jurar sim, possa comprometer a nossa palavra, possa dar a nossa palavra, empenhar a nossa palavra. Quando o Senhor ele está diante do sacerdote, do sumo sacerdote sendo julgado, o sumo sacerdote conjura o Senhor a falar se ele é filho de Deus ou não. Conjuro-te que fales. És filho de Deus? Ou seja, o Senhor foi colocado diante de um juramento. Eu te conjuro para falar se você é filho de Deus. E o Senhor, diante de juramento, respondeu a ele. Tu o dizes. Ele respondeu debaixo de juramento. Paulo faz a mesma coisa com Timóteo. Timóteo, eu te conjuro que pregues a palavra. Ou seja, debaixo de juramento, Timóteo, pregues a palavra, eu te conjuro para isso. E lá em Hebreus, o autor de Hebreus fala que os homens, eles juram por aquilo que é superior a eles. E diante do juramento dos homens, isso é tido como garantia e dissipa qualquer problema. E o autor de Hebreus não diz que isso é um erro. Ele não fala que isso é errado. Ele diz como se essa fosse uma prática. Essa questão do juramento. Então, o que o Senhor quer nos ensinar quando ele fala que não jureis? O irmão William Hendrickson, ele fala o seguinte: o que temos aqui, quando o Senhor fala que não jureis nem pelo céu, nem pela terra, o que temos aqui é a condenação do juramento ligeiro, do juramento pecaminoso, inadequado e hipócrita, usado com o fim de impressionar uma conversa. Muitos querem impressionar, querem dar uma garantia e juram por qualquer coisa. Mas esse é um juramento hipócrita, um juramento leviano, porque a pessoa não reflete naquilo que ela está falando. Então, um exemplo, me comprometo, como eu dei o exemplo anterior, né? Eu me comprometo, eu juro para os irmãos que eu vou estar em toda a reunião agora. Não está refletindo sobre o que está falando. A pessoa não vai poder estar em todas as reuniões. A pessoa não sabe o que vai acontecer amanhã. Não sabe o que pode acontecer. Então ela não pode jurar pelo dia de amanhã. É melhor falar, vou tentar. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Então, se Deus quiser, vamos lá para Tiago. Porque Tiago fala isso aí. Tiago fala, né? Tiago capítulo 1, versículo 19. Tiago 1, 19 fala o quê?
Pode ler? Pode ler. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Todo homem seja tardio para falar. Irmãos, não sejamos precipitados. Não sejamos levianos naquilo que a gente se compromete. Se a gente deu a palavra, a nossa palavra tem um peso. O que é ser leviano? Com aquilo que a gente fala. Ser leviano é quando a gente fala e não reflete naquilo que a gente está falando. A gente fala de forma irrefletida, precipitada, sem seriedade, sem responsabilidade. Quem faz isso é criança. Criança se compromete sem saber se vai poder cumprir. Dá a palavra e não tem garantia nenhuma de que vai cumprir aquela palavra que ela deu. Isso é criança, irmãos. E existem muitos adultos e cristãos que dão a palavra como se criança fosse. Ou seja, dão a palavra de forma leviana. Então, seja tardio no falar. Calma. Pensa direitinho antes de dar a palavra, irmãos. Pensa 2 vezes, pensa 5 vezes. Porque se comprometeu, nós seremos julgados por toda a palavra que sai da nossa boca. E essa era a prática dos fariseus, irmãos. Então, cuidado com as palavras quando juramos por qualquer coisa, né? E não interessa pelo que você jura. Você pode jurar por qualquer coisa que foi criada. No final, você vai estar jurando diante do próprio Deus. Então, não há essa questão do que é sagrado e do que não é sagrado. Quando as pessoas falam assim, elas não têm entendimento da onipresença de Deus. Deus é onipresente. Ele está presente em todos os lugares. A presença dele está em todos os lugares. E tristemente, irmãos, nos cristãos também essa dicotomia, essa divisão do que é sagrado e do que não é sagrado, né? Vamos lá para Isaías, para a gente ver um exemplo. Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Versículo 1. Isaías 6:1. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Os irmãos sabem por que o rei Uzias morreu? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. O rei Uzias morreu porque ele quis exercer um papel de sacerdote. Ele quis sacrificar no templo, onde só era permitido o sacerdote sacrificar, no Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote poderia entrar e sacrificar ao Senhor. Mas o rei Uzias, sendo rei, quis exercer um papel que não lhe era devido. E ele entrou no templo e quis sacrificar como se fosse um sacerdote. E quando ele fez isso, Deus lançou uma praga sobre ele, que foi a lepra. Ele ficou leproso e ele morreu. Por quê? Porque ele tomou o santo lugar, o santíssimo lugar, como algo que não era sagrado, como algo, ele profanou o santo lugar. Então ali ele foi tomado por uma lepra e morreu. Então no ano que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E a cauda do seu manto enchia o templo. Ou seja, o Senhor estava num alto e sublime trono e a cauda do seu manto enchia o templo. A presença do Senhor no alto e sublime trono e também no templo. Então, por isso, Uzias pegou essa praga. O Senhor jogou essa praga no rei Uzias. Ele ficou leproso e ele morreu. Versículo 2. Continua a visão de Isaías. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o seu rosto
Com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ou seja, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Quando nós, não sei se os irmãos lembram, quando nós estudamos os atributos de Deus, nós falamos da santidade do Senhor. O irmão Bruno falou da santidade do Senhor. Não existe nenhum atributo do Senhor, irmãos. Não tem na palavra, com relação a qualquer atributo do Senhor, dizendo: o Senhor é amor, 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 3 vezes. Não tem. O Senhor é onipresente, onipresente, onipresente. Não tem. O Senhor é soberano, soberano, soberano. Não tem. Mas existe. O Senhor é santo, santo, santo. O Senhor é santíssimo. Então ele fala: sede santos, assim como o Senhor teu Deus é santo. Então a santidade do Senhor, os serafins clamavam uns aos outros: o Senhor é santo, santo, santo. Por isso nós lemos lá em Êxodo: não tomeis o nome do Senhor em vão, porque Ele é santo, santo, santo. E toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, o rei Uzias tomou como profano o Santo dos Santos e quis sacrificar lá. Por quê? Porque a presença do Senhor estava lá, no templo. Mas o que Isaías vê aqui, os serafins clamando? A presença do Senhor, a glória do Senhor, enchia toda a terra. Não é só o templo, não, irmãos. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Aleluia. Então não importa pelo que você jura. Você jura pelo céu, lá está a glória de Deus. Você jura pelo altar, lá está a glória de Deus. Você jura pelo templo, lá está a glória de Deus. Você jura por qualquer coisa criada, lá está a glória de Deus, porque Deus é santo, santo, santo. Então não importa se você jura por Deus ou não. Em última análise, você está jurando por Deus. E quando Isaías viu isso, que a glória de Deus enchia toda a terra, o que ele falou? Ai de mim, no versículo 5, porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Quando alguém era leproso naquela época, se dizia que o lábio da pessoa estava impuro. Porque a pessoa tem lábio impuro, por quê? Porque ela é leprosa. Então era costume dizer que a pessoa tinha um lábio impuro, por causa das feridas. Então quando Isaías vê que a glória de Deus enchia toda a terra, não tem escapatória. Homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, todo mundo é leproso diante de Deus, porque a glória de Deus enche toda a terra, irmãos. Não existe um espaço em que a glória de Deus não se manifeste. Então, cuidado com as nossas palavras, que sejam poucas as nossas palavras, porque Deus está no céu e nós estamos na terra. E a terra está cheia da glória de Deus. Cuidado com a soberba, irmãos. Cuidado com a jactância naquilo que nós falamos. Tiago, capítulo 3, voltando para Tiago, capítulo 3. Tiago 3, versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. A língua se gaba, irmãos. A língua é soberba. A língua é orgulhosa. Perfeito o homem que controla a sua língua. Sejamos tardios no falar. Não que nós não devamos nos comprometer. Não é isso que o Senhor quer dizer. Nós devemos dar a nossa palavra. Mas cuidado quando damos nossa palavra, porque temos que cumprir. Ter certeza que vai cumprir. Tem que ter certeza. E cuidado com essa certeza. Porque nós não sabemos o que pode acontecer no dia de amanhã. E o que acontece com o evangelho da prosperidade? Com esses pastores que pregam a prosperidade? Não, irmão, esse ano você vai prosperar. Esse ano você pode. Esse ano você vai fazer acontecer. Esse ano você vai vencer. Como assim? Você não sabe nem se amanhã você está aqui. Eu acho que um dia desse a Lucimar deu um exemplo disso, né?
A irmã vai me ajudar nesse exemplo, né? Alguém que casou e depois que casou a irmã caiu no leito, né? E ficou ali no leito. Ah, irmão Mardiel. Então, entendeu? A irmã casou achando que o casamento ia durar para sempre normal. Pum, caiu na cama, no leito de enfermidade. 5 anos. Ficou 5 anos. Tem um outro irmão que dá um outro exemplo, irmãos. Um casal de jovens. Trabalhavam, tinham lá sua profissão, tementes ao Senhor, se consagravam ao Senhor, jovens consagrados. Se casaram. No dia seguinte, a irmã foi diagnosticada com uma enfermidade grave e dali em diante ela não saiu da cama. Nunca mais. No dia seguinte do casamento, irmãos. E eles continuaram fiéis. Porque jurou que seria até a morte. Seja na saúde ou na doença. Não deu a palavra? No dia seguinte, a irmã caiu enferma. E não saiu mais da cama. Ou seja, nós não sabemos o que vai acontecer quando passarmos por essa porta. Nós não sabemos. Então, como nós podemos falar? Não, mês que vem nós vamos fazer isso. E empenhamos a nossa palavra. Ou seja, a língua se gaba. O homem se gaba. Então, Se garante, né? se garante. Se autoconfiança, né? Isso. E nós somos o quê? Somos pó, né? Somos pó. Lá em 1 Pedro, não precisa abrir não. 1 Pedro, capítulo 1, fala assim: mas, assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerdes. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Lá em Efésios, capítulo 1, fala assim: porque Deus vos escolheu nele, antes da criação do mundo, para ser de santos e irrepreensíveis na sua presença. Então, voltando para Mateus, capítulo 5, irmãos. Depois nós vamos tocar em Tiago mais um pouco. Mateus, capítulo 5, voltando ao ensino do Senhor, né? Versículo 36. O Senhor fala assim: nem jurarás pela tua cabeça, porque não podeis tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o seu falar sim, sim e não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, Jesus ensina que falar de certa maneira, jurar ou comprometer-se, é uma soberba, é um orgulho, é uma jactância. Nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Às vezes a gente contrata, né, um trabalhador, contrata um pedreiro. Isso aí acontece direto. A gente contrata alguém. Irmão, vou começar o serviço segunda-feira. Aí segunda-feira vai lá o pedreiro, leva as ferramentas velhas dele, leva lá para a obra, deixa na obra as ferramentas velhas, começa o negocinho e vai embora. Daqui a pouco some. Por quê? Porque está com outra obra. Isso mesmo. Mas, para garantir o serviço, ele deixa lá, se compromete, vai para outra obra, entendeu? Deu a palavra, empenhou, mas para ele não é nada. A palavra não é nada, entendeu? Às vezes contratamos outro serviço, irmão, ou qualquer pessoa, né? Você leva quanto tempo para fazer esse serviço? Ih, daqui 2 dias eu te entrego esse serviço. E você sabe que aquele serviço leva 15 dias. Mas para garantir o serviço, seria melhor o quê? Ó, eu não posso pegar esse serviço, porque você quer para daqui 2 dias, eu levo 20 dias para fazer esse serviço. Então não vou me comprometer com esse serviço. Deveria ser assim. Entendeu? E o pior é que a gente sabe que a pessoa não está falando mentira. Você sabe que a pessoa... sabe que a pessoa está mentindo. A pessoa fala, não, vou te entregar em 2 dias. Você sabe que não vai... Quando pede 50% de jantar? Não, pedido de 50% para começar aí. Estudar, entendeu? Então essa é a sociedade que a gente vive, né? Então o nosso falar tem que ser falar humilde, irmãos. Um falar humilde e não um falar soberbo. Porque a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, né? Então lá em Tiago fala, olha o que o Senhor falou, ó. Seja o seu falar sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Olha o que o Tiago fala. Tiago capítulo 4, versículo 13. Ele fala assim, ó. Os irmãos que quiserem abrir para acompanhar, pode abrir.
Tiago 4,13. Ele fala assim, chamando a atenção, né? Ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos, faremos isso, faremos aquilo. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória, tal como essa, é maligna. Parece que ele está falando a mesma coisa que o Senhor, né? Seja o vosso falar se ensina ou não. O que passa disso é de procedência maligna. Por quê? Porque quem é o pai da mentira? É o maligno. É o diabo, é Satanás. Então, irmãos, quando nós falamos o sim, mas lá dentro nós sabemos que esse sim é um não, nós estamos emprestando nossa língua para Satanás. Exemplo simples. Irmão, você vai vir para a reunião semana que vem? Ah, vou sim, irmãos. Mas ele sabe que ele vai arrumar uma desculpa durante a semana para não ir na reunião. Ele sabe. Ele já dá o sim sabendo que ele não vai. Ele já sabe, ele já dá o sim, já pensando na desculpa que ele vai dar para não ir na reunião. Ou seja, o sim dele não é sim. O sim dele é não. E isso é de procedência maligna. Ele já está na intenção do não. Mas ele fala assim para te agradar, para não desagradar o irmão. É só um exemplo simples, entendeu? Isso se enquadra em qualquer coisa na nossa vida. A sua verdade, aí fala uma meia verdade. Para não Não, magoar. eu vou, entendeu? Às vezes aquela pessoa, para ela até acha que é uma coisa, mas os outros sabem que não é, que ela não é aquilo. Isso que é pior, né? Isso que é o pior. Uma questão também Aí tremenda. é pior. Uma questão também tremenda é quando o inimigo vem também usar o incrédulo para embaraçar o crente, né? Para testar, né? Para Testar. Vou testar ela agora. Aí vai, tá, eu faço sim, eu vou sim. Aí, ó, vem, arranca o tapete e joga lá no chão. É isso aí. Terrível, né? Então, irmãos, assim, às vezes nós fazemos a nossa agenda, né? Não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Programa tudo certinho, né? O Senhor, ele não segue a nossa agenda. O Senhor não segue a nossa agenda. Nós devemos orar para quê? Para conhecer a agenda do Senhor. E não fazer a nossa própria agenda, né? Estava desfrutando lá com a Lucimar e com o André no domingo, né? Foi domingo? Desfrutando lá com eles uma comunhão rica do Senhor, né? E a irmã Lucimar externou, né? Algo, né? Pô, eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã. Eu não sei se amanhã o meu marido vai estar aqui ou o Senhor vai chamar ele para alguma missão, para algum lugar. E eu tenho que estar preparado, pô. Ou seja, está se preocupando com a agenda do Senhor, não com a agenda dela mesma, entendeu? É a agenda do Senhor que importa. Eu não sei se o Senhor vai chamar meu marido para tal lugar, para fazer tal obra em tal lugar. Ou seja, ela não está fazendo os próprios planos, entendeu? Mas se o Senhor chamar amanhã, amém. Tem quietude no coração. Tem quietude. Não fica desesperada. E minha agenda de meus planos. Eu tinha programado isso, eu tinha programado aquilo. Mas vai ser eu. Então, assim, a nossa vida tem que ser uma vida desapegada. Porque nossa vida é como um vapor. É um vapor. Nós estamos aqui hoje e amanhã a gente não sabe, né? O cara vai fazer um trabalho na escola, um trabalho de ciências, um trabalho sobre transformação dos objetos, ou seja, do estado líquido para o estado gasoso, para o estado sólido. E a gente sabe que, eu estava pesquisando lá um trabalho para a gente fazer, né? A transformação da água do estado líquido para o estado gasoso, né? E eu vi um exemplo lá de uma... Não vi legal.
no uva e na garrafa, né? A transformação de um álcool que está no estado líquido para o estado gasoso, por causa da variação da temperatura. Irmãos, quando o álcool se transforma num vapor de álcool, um vaporzinho se transforma no estado gasoso, ele desaparece. Ele se transforma em vapor e daqui a pouco, some. Desaparece. Aí eu consegui ver. Eu sempre tento aplicar, né, algo espiritual. Peguei esse versículo, pensei no versículo, a nossa vida é assim. É um vapor que agora está e daqui a pouco desaparece. Então como é que eu vou fazer um plano de que ano que vem eu vou fazer tal coisa? Eu não sei. De que amanhã eu vou fazer tal coisa. Isso não quer dizer viver uma vida desleixada, sem uma programação. Não quer dizer isso. Tá vendo que a gente tem que vir sempre para o equilíbrio? A gente tem que falar aqui, mas tem que trazer para cá. Não é viver uma vida de qualquer maneira. Tinha um irmão que... Até o tio dela, né, tio Marcos. Ele dava um exemplo de uma pessoa que dizia assim, não. O irmão lia a palavra, né? E via que o senhor estava próximo de voltar. Não, o senhor está próximo de voltar. Então, para que eu vou estudar? O senhor está próximo de voltar. Para que eu vou botar meu filho na escola? Para que eu vou trabalhar? O senhor já vai voltar, está aqui pertinho. Não vai fazer nada. E Paulo exorta sobre isso lá em Tessalonicenses. Porque tinha alguns irmãos que, poxa, o senhor está próximo de voltar, então não vou trabalhar. E Paulo exorta, se você não trabalha, também não come. Porque não é assim. Não é que eu não posso planejar minha vida porque eu não sei o que vai acontecer amanhã, que eu não vou fazer nada. Não, mas eu não tenho que ter aquela jactância, aquela soberba, aquele orgulho que eu vou fazer e vou acontecer. Está vendo a diferença? No coração que confia no Senhor e faz as coisas confiando no Senhor, e se o Senhor chamar, ele está pronto. Entendeu? É assim que o Senhor quer que nós andemos. Não nos comprometendo com esse mundo, mas nos comprometendo com a agenda dele. Não com a nossa agenda, né? Porque o que sai da boca é o que contamina o homem. Então, cuidado com as nossas palavras, irmãos. Cumpramos a nossa palavra. É melhor perder dinheiro do que perder o testemunho. E esse foi um exemplo, assim, um ensino, né, que meu pai deixou para mim. Meu pai deixou esse exemplo de palavra. Você pode até perder dinheiro, mas se você deu a sua palavra, você cumpra. Porque esse é um testemunho que nós temos que dar do Senhor. Até no prejuízo. Falou? Cumpra. Se comprometeu? Cumpra. Evite jurar. Evite se comprometer e empenhar a sua palavra. O juramento que o Senhor fala que nós temos que cumprir são juramentos solenes. Algo importante, não é por qualquer coisa. Ou seja, eu jurei ficar com a minha esposa até a morte. Esse é um juramento solene. Se eu estou diante de um tribunal, sendo julgado, eu tenho que jurar que vou falar a verdade. Então são coisas importantes, não é por qualquer coisa. Eu lembro que o senhor falou que todas as pessoas que juram e prometem não cumprem. Dificilmente cumpre, né? Tem um provérbio que eu estava procurando aqui agora, não achei, que diz assim, do homem saem os planos, mas a resposta final vem da boca de Deus. Ou seja, a gente deve fazer planos, mas a resposta não vem de nós. Se Deus quiser. Se Ele quiser, Ele responde os seus planos, mas se Ele não quiser, vai dar tudo diferente. A oração é importante, né? A importância da oração. Quando você está orando, você fala o que você deseja, o que você quer, né? Você tem que fazer conhecido diante do Senhor as suas petições. Mas que seja feita a tua vontade. Eu não sei se é isso que vai ser. Né? Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas está nas tuas mãos. Porque Ele muda tudo. Um dia Ele muda tudo, já não é mais muda tudo. Aquilo. É impressionante como Ele muda, né? A gente até quer, mas não é o que Ele quer pra gente, não é aquilo. Não é o que a gente quer, não. Não é o que a gente quer. A gente quer, né? Então, irmãos, essa passagem do capítulo 5 de Mateus não é algo simples, é algo muito importante. É algo que o Senhor tocou, né? Tudo que o Senhor fala é importante, né? Se Ele tocou nesse ponto do falar, do jurar, nós devemos vigiar no que sai da nossa boca, né? Nós somos do Senhor para dar um testemunho.
inclusive com o nosso falar. Amém? Então, louvado seja o Senhor.